Cláudio Rocha Filho, ela traz várias especialidades voltadas para o atendimento humanizado da população de Ipubi, por trazer especialidades que acolham, de modo geral, todo o público e, assim, fazer com que todo mundo tenha uma saúde de qualidade. A Policlínica Dr. Cláudio Rocha Filho está localizada em Imbupi, um município do estado de Pernambuco. Situado no sertão do Araripe, a cidade tem uma população de cerca de 25 mil habitantes e está a aproximadamente 120 quilômetros de Petrolina, um dos maiores centros urbanos da região. E agora vamos falar um pouco como funciona a gestão de enfermagem em uma policlínica. Explicando o que é uma policlínica. Ela é um estabelecimento de saúde que oferece atendimento ambulatorial em diversas especialidades médicas e não médicas. As policlínicas são unidades de apoio diagnóstico que realizam consultas clínicas, exames de imagem e gráficos e pequenos procedimentos cirúrgicos. As policlínicas são destinadas a pacientes que não precisam de atendimento de urgência ou emergência. Elas não oferecem serviços cirúrgicos de média e grande complexidade, nem cuidados pré- e pós-operativo. E qual é a importância da gestão de enfermagem em uma policlínica? A importância do gerenciamento de enfermagem eficiente e aprimorado reflete na redução de custos, minimização das queixas e maior satisfação para os pacientes. Visa a necessidade de organizar o ambiente, os recursos, na tentativa constante de aumentar a qualidade do serviço. A organização no trabalho da gestora ou gestor funciona da seguinte forma. A organização do trabalho de uma gestora de enfermagem em uma policlínica envolve o planejamento, a organização, a direção e o controle das atividades de cuidados de saúde. As principais funções de um gestor de enfermagem são: dimensionar a equipe, planejar escalas de trabalho, definir folgas e horários de descanso, gerenciar o uso de materiais, medicamentos e ferramentas, ministrar treinamentos de melhorias, criar estratégias para reduzir a demora no atendimento, garantir a qualidade dos serviços prestados. Para desenvolver um bom planejamento, a gestora de enfermagem deve definir claramente os objetivos, guiar-se pela política da organização, estabelecer prioridades, formular um plano de ação realista. A gestão de recursos e qualidade do trabalho de uma gestora de enfermagem em uma policlínica envolve diversas atividades, como gestão de recursos humanos. A gestora de enfermagem é responsável por gerir os recursos humanos, solicitando contratações, desligamentos e aumentos de quadro. Também é responsável por treinar e ambientar os novos funcionários. Gestão de recursos materiais. A gestora de enfermagem é responsável por garantir a qualidade e continuidade da assistência, através de ações como previsão, provisão, análise da qualidade, quantidade, controle do consumo e organização. Gestão da qualidade. A gestora de enfermagem é responsável por garantir a segurança dos pacientes, prevenindo erros médicos, infecções hospitalares e eventos adversos. Para isso, ela pode utilizar práticas como a padronização de protocolos clínicos e a verificação da identificação dos pacientes. Gestão de processos. A gestora de enfermagem é responsável por buscar soluções para melhorar os processos diários de trabalho, levando em consideração as necessidades dos funcionários e pacientes. Gestão de conhecimentos. A gestora de enfermagem é responsável por gerir os conhecimentos dentro da clínica. Agora, vamos deixar a enfermeira Expedita Alves, formada em enfermagem pela Uninasal Recife, que atualmente trabalha como gestora da Policlínica Dr. Rocha Filho, falar como funcionam os desafios do seu trabalho na prática. Olá pessoal, tudo bem? Satisfação enorme estar aqui com vocês. Me chamo Expedita Alves, sou enfermeira, graduada pela Universidade Maurício de Nassau, e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o meu papel como enfermeira diante da gestão.
Atualmente eu trabalho em um centro de especialidades médicas, uma policlínica, Dr. Cláudio Rocha Filho, aqui no município de Ipubi. E existem algumas, como é que eu posso dizer, alguns desafios a enfrentar diante da gestão. Infelizmente, são coisas que não dependem somente de mim, enquanto profissional, né? Tem toda uma equipe por trás, existe um nível de hierarquia a qual eu preciso cumprir. Então, com certeza, né, tem muitos desafios diariamente. Quais os principais desafios que você enfrenta na gestão de uma policlínica? Como eu falei, né, diariamente a gente lida com vários desafios. Trabalhar com uma equipe com pessoas com pensamentos totalmente diferentes do meu. Um nível de hierarquia, né, existem algumas pessoas que estão a um nível superior ao meu, que me repõem ordens e eu preciso estar acatando essas ordens. Mas eu creio que o desafio maior seja a questão de lidar com o público, né? As pessoas às vezes vêm até a mim enquanto coordenação, me perguntam a respeito de algumas determinadas especialidades que a gente tem aqui na policlínica e nem sempre consigo a vaga para aquele determinado profissional, né? Então, acabam saindo um pouquinho chateadas, um pouquinho insatisfeitas, né? São coisas que, como eu disse, não dependem somente de mim, né? Tem toda uma equipe. Então, eu preciso da colaboração de alguns profissionais a nível médico, né? Alguns médicos especialistas para poder dar esse retorno aos pacientes. Como você organiza a equipe de enfermagem para atender a demanda diária de pacientes? Aqui na policlínica a gente recebe uma demanda um pouco grande, né? Porque tem essas especialidades que vêm para o atendimento ambulatorial, então a quantidade de pacientes que circula aqui diariamente é um pouquinho grande. Então o que a gente tenta é se organizar, né, a minha equipe e eu, para que cada uma fique responsável por determinado profissional para estar acolhendo aqueles pacientes e tentar ouvir a queixa dele. É muito importante ouvir a queixa do paciente para que a gente saiba o que melhorar, né, o que o serviço está deixando a desejar e o que podemos melhorar ainda mais para o bem-estar daquele paciente que procura o atendimento. Quais estratégias você utiliza para garantir a qualidade do atendimento prestado pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem? Aqui na policlínica a gente recebe uma demanda um pouco grande, né? Porque tem essas especialidades que vêm para o atendimento ambulatorial, então a quantidade de pacientes que circula aqui diariamente é um pouquinho grande. Então o que a gente tenta é se organizar, né, a minha equipe e eu, para que cada uma fique responsável por determinado profissional para estar acolhendo aqueles pacientes e tentar ouvir a queixa dele. É muito importante ouvir a queixa do paciente para que a gente saiba o que melhorar, né, o que o serviço está deixando a desejar e o que podemos melhorar ainda mais para o bem-estar daquele paciente que procura o atendimento. Como você lida com a falta de recursos como materiais e equipamentos no dia a dia da policlínica? É muito raro porque eu sempre estou conferindo o material, né, que geralmente é utilizado para estar buscando repor com antecedência, né? Por exemplo, nós temos aqui o atendimento de cirurgião geral, que ele faz a parte de ambulatório e faz a parte de pequenas cirurgias, né? Que seria a exerese de cisto sebáceo, de nevos. Então, todo o material que eles utilizam nos dias de pequena cirurgia, eu fico responsável para repor. Então, sempre que eu recebo a agenda desses profissionais, eu já faço todo o cronograma, já vejo todo o material que vai ser utilizado em sala, né, no momento das pequenas cirurgias e já encaminho direto ao setor responsável para repassar esse material. Então, é um pouco raro dizer que a gente tem falta
de material ou de equipamento, né? Porque de antemão, diante da demanda, da solicitação do próprio médico profissional, eu já procuro fazer a solicitação, o pedido, para que esse material chegue a tempo para ser utilizado. De que maneira você integra os cuidados de enfermagem com as outras áreas da policlínica, como medicina, nutrição e psicologia? É um trabalho em equipe, né? Então, além de ouvir a queixa do paciente, eu também procuro ouvir as queixas e as solicitações dos demais profissionais, né? A psicóloga atende uma criança, um exemplo, e aí ela vê a necessidade daquela criança passar por uma especialista, uma neuropediatra. Nós temos o profissional aqui na policlínica, então essa psicóloga, além dela dar um encaminhamento à mãe da criança, ela ainda conversa comigo, ou ela me chama na sala, ou quando a mãezinha vai embora, ela me chama, conversa, repassa a situação da criança, e aí eu, enquanto responsável pela agenda, né, o agendamento das consultas da neuropediatra, já procuro encaixar aquela criança na data mais próxima possível para estar ofertando esse atendimento. Como você se mantém atualizada sobre as novas práticas e diretrizes na área de gestão em saúde e enfermagem? Nós temos a internet, né, que ela pode ser um vilão ou pode ser o nosso amigo, né? Às vezes a gente passa muito tempo em rede social, Instagram, WhatsApp, e deixa de aproveitar uma fração de tempo do nosso dia, né, enquanto está em rede social. Deveríamos estar, né, procurando sites, artigos, né, que trazem relevância, estudos científicos comprovados para estar melhorando cada dia mais o nosso conhecimento. Quais indicadores de desempenho você considera mais importantes para avaliar a qualidade do serviço de enfermagem na policlínica? Como eu falei, né, a minha equipe, como aqui circula grande quantidade de pacientes diariamente, né, então a gente tenta se organizar. Além da técnica de enfermagem que eu tenho, ainda tenho 2 pessoas na recepção, né? Então, quando há dias de um alto fluxo de pacientes, até eu me desloco até a recepção para estar ajudando elas, né? Então, a gente já vê, você vai ficar encarregada de organizar, acolher, né, os pacientes de determinado profissional. Já você vai ficar responsável pela demanda de tal profissional, né? A técnica também fica responsável para acolher os pacientes de outro profissional. E eu também, né? Até a minha pessoa entra no joguinho, sempre para estar tentando otimizar o atendimento, para os pacientes não ficarem muito tempo na recepção, aguardando para chegar a vez do atendimento, e também para o profissional, o médico que está dentro da sala, né, não passar muito tempo esperando que o paciente entre lá para poder fazer sua consulta. Como você avalia a satisfação dos pacientes e o impacto das atividades de enfermagem no atendimento global da policlínica? A gente procura ouvir a queixa daquele paciente para estar melhorando o atendimento, ou se for o caso de algo que eles vejam que há necessidade, que eles não viram determinado atendimento e que o filho, a mãe, o irmão precise, eles vêm até a nós, conversa, fala que teve alguma coisa no atendimento que não foi satisfatório, que eles acreditam que poderiam melhorar de determinada forma, e aí eu tento repassar a minha superiora, né, no caso a secretária de saúde, para poder dizer aquela queixa do paciente, né, e tentar resolver. Então, eu acredito que a ausculta com o paciente, aquele momento que você está ali, senta, é de suma importância, né, porque o local em si não se faz só com os profissionais que trabalham aqui, né? De certa forma, o público também. O serviço é para o público, então a gente tem que ouvir deles o que está de acordo com a satisfação deles, o que não está, para poder sempre estar melhorando.